você fala que ele não é santo, mas e aí nesse momento de muita truculência, os lados muito polarizados, de polarização gigantesca no Brasil, pode soar até maluco da minha parte falar sobre isso, mas eu acho, sinceramente, que daqui muitos anos, inclusive depois da partida do Lula, e que se olhar com um olhar muito histórico do que foi a figura dele, eu não tenho certeza de que ele não possa um dia vir a ser canonizado. Essa questão da canonização é outra história, Eu, né? eu de Já viu que verdade, as assim. minhas raízes mineiras, né? Aham. Raízes católicas, estudei 8 anos com franciscanos, mas não sei quantos aí na vida com jesuítas e tal. Sempre fui muito ligado nisso, né? E hoje, humildemente, observo o candomblé e vou aprendendo, né? E vou Uhum. aprendendo com as Ialorixás, com os babalorixás, né? Com o Leonardo Boff, que esses dias conversando longamente comigo, falando da importância desses xamãs. A gente foi formado assim. E a Igreja Católica elegeu algumas pessoas como santo, né? Por exemplo, elegeu, colocou como santo, tem uma estátua dele aqui, uma imagem dele na Catedral da Sé, o Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer. José Maria Escrivá de Balaguer e Albás vem a ser o fundador do movimento da Igreja Católica chamado Opus Dei, que é um movimento fascista de extrema-direita, que apoiou Franco na ditadura, né, da Espanha. Um movimento ligado na Espanha, eu conheço muito bem, porque eu estive numa faculdade na Espanha que pertence ao Opus Dei, em Navarra, né? Um movimento ligado a católicos ricos, a banqueiros, a grandes empresários. Mas ele, o Papa Wojtyla, o João Paulo II, né, que também era um conservador e que também foi canonizado santo, Sim. canonizou José Maria Escrivá de Balaguer, o cara do Opus Dei, como santo, tá lá. Aí eu Caramba. pergunto para você assim, tá bom, escuta, e a irmã Dorothy Stang é santa ou não? A irmã Dorothy Stang é uma religiosa católica que deixou o conforto da vida nos Estados Unidos, deixou a família, os pais, os amigos e foi se embrenhar na luta do Pará, na defesa dos camponeses, dos trabalhadores rurais agredidos no Pará. E foi fuzilada, foi morta por ordem de fazendeiros. Né? Eu tenho uma imagem dela, tenho até guardada aqui, né? Dela com a sandalinha havaiana, né? Uma calça comprida, caída no chão, fuzilada de balas, mataram, porque ela incomodava. Né? Assim como o padre Josimo, tantos que morreram lá, esses não são canonizados na Igreja Católica. Não foram. Padre Júlio Lancelotti Padre merecia. Júlio Lancelotti, né, que está aí agora vítima de uma campanha feroz, né? Uhum. Mas há outros que foram canonizados. Qual é o critério? Não sei, não sei. Pode ser que, na sua sabedoria, né, a Igreja Católica tenha descoberto valores espirituais no Dom José Maria que eu desconheço. Quem sou eu para julgar o coração humano, a alma humana, o espírito humano? Mas há coisas que saltam aos olhos. E eu vou terminar contando do dia 21 de janeiro. Vocês sabem o que é o dia 21 de janeiro no Brasil? Não. Não. Em 2007, o presidente Lula decretou o dia 21 de janeiro como o Dia Nacional da Luta contra a Intolerância Religiosa. Isso quando ele estava na presidência em 2007. Por quê? Porque no dia 21 de janeiro do ano 2000, havia em Salvador, perto do Abaeté, e eu estive lá recente, um terreiro de candomblé, né, de mãe Gilda. O nome da mãe de santo, da Yalorixá, é Gildásia, mãe Gildásia. É uma comunidade pobre, perto da Lagoa do Abaeté, para onde iam pessoas que estavam pedindo ajuda. Gente que adoecia, não tinha como comprar remédio na farmácia, ia lá, que ela ia na horta, pegava as ervas dela, bentas, benzia aquilo, fazia macerar, fazia um chá, dava a pessoa, às vezes, muitas vezes melhorava. Fazia passes, dava bênção, né? Pegava a ruda, eu recebi uma bênção lá, né? Fazia uns passes e tal.
E o terreiro dela é um terreiro, se não me engano, é de Ogum. E na entrada, né, tem uma área dedicada a Exu. Exu é o orixá que abre os caminhos, né? Exu é que nos coloca em contato com as divindades no Orum, né? E muitas vezes os cristãos chamam Exu do diabo, porque ele é vermelho e tal. Né? Nada, um dia transmitindo o Carnaval da Globo, né? Transmitindo o Carnaval da Globo, tinha uma escola de samba fazendo uma referência a Exu ali na comissão de frente, né? Eu falei Exu, e falei com Ailton Graça, que é um iniciado da Umbanda, e falei, Ailton, Exu, para mim, é Jesus Cristo. Eu falei, por quê? Quem que é Exu? Ele falou, Exu é o orixá, que é o caminho, ele te conduz ao Orum, né, que é onde estão as divindades, os orixás. Ele é que te conduz até lá. Eu falei, então ele é o caminho, então ele é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, exatamente. Então Exu, se você fosse mexer com sincretismo, ele era Jesus. E aí, ele falou, não, ele te leva lá e ele te defende perante as acusações do juízo que você tem lá. Né? Eu falei, opa, então ele é Nossa Senhora. Ele falou, por quê? Eu falei, porque Nossa Senhora tem uma oração lá em Minas, né? Que fala assim, advogada nossa. Sim. Então ele é nosso advogado, é nosso... Então você veja, as coisas são muito mais próximas do que as pessoas pensam, né? Então Exu é isso, Exu é o caminho, a verdade, Exu é seu advogado na eternidade, né? Então ela tinha nesse terreiro dela uma área dedicada a Exu. E ela atendia para doenças, para dar bênçãos, e às vezes casais que estavam em crise de casamento iam lá e ela sentava numa salinha onde eu estive e jogava os búzios para dizer como é que eles deviam fazer para superar a crise. Então entrou um casal de meia idade, né? Um sujeito parece que estava até de terno, entraram e a senhora poderia jogar os búzios para nós? Ela falou, claro, se sentou com a maior boa vontade, nunca cobrou nada de ninguém. Então mãe Gildásia, começou a jogar os búzios. A mulher sentada aqui, ela em frente e o senhor aqui do lado. Quando de repente eles começam a falar alto, a falar numa língua desconhecida, eram neopentecostais, né? Então falavam línguas, essas coisas que eles criam, que a Michele também fala, né? Sim. Começaram a gritar e o marido tirou uma Bíblia pesada da sacola e começou a dar na cabeça dela, com muita força. E gritava, sai, Exu! Deixa esse corpo que é da serva de Deus. E berravam, né? E berravam, e ela gritava, chorava de dor. E o marido dela, que é um policial aposentado, ouviu aquela gritaria, socorreu, mas chegou lá, ela estava sangrando e eles fugiram. Era um casal neopentecostal, de uma igreja evangélica. Eles fugiram. Ela passou a noite com muita dor de cabeça, no dia seguinte de manhã ele foi levá-la para o hospital e ela morreu no caminho. Morreu em decorrência das pancadas. Caralho, com uma Bíblia. A Bíblia. Ela foi morta com a palavra de Deus. Entra na cabeça dela, entra e tal. Né? Então, mãe Gildásia morreu. E hoje, quem é a Ialorixá desse terreiro é a filha dela, a mãe Lúcia, que eu fui visitar, né? Que é uma pessoa extremamente doce, tranquila. Continua o trabalho da mãe, está com 60 anos mais ou menos, a mãe Lúcia. Mas agora a porta do terreiro dela, que sempre foi muito aberta, cheia de cadeados, porque até hoje elas estão sofrendo, os terreiros sofrem perseguição de brancos, de neopentecostais, de evangélicos, ou de pseudo-evangélicos, né? De polícia. Sim. Né? E agora, durante a campanha do presidente Lula, um grupo bolsonarista quebrou uma estátua que existe na praça, um busto para a mãe Gilda, falando do dia 21 de janeiro. Foi destruído. Nossa. Então, a pessoa foi morta com a Bíblia, entendeu? Que cristãos são esses, né? Pois é. Isso, né? A hipocrisia do caramba.